O Vale que Desapareceu é o título de um dos 19 livros que lancei na região de Juazeiro. O Vale que Desapareceu, agora nós estamos lançando a segunda edição virtualmente. Antes de abordar sobre o meu livro, O Vale que Desapareceu, eu vou narrar alguns fatos que aconteceram na Terra. Por exemplo, grandes catástrofes marcaram a história da humanidade, começando com o desaparecimento misterioso do continente de Atlântida, que ficava situado a noroeste das Ilhas Britânicas, entre o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Atualmente, o planeta Terra é formado de 6 continentes: africano, americano, asiático, europeu, antártico e Oceania. Ao formar o mundo, o Criador juntou, no terceiro dia da criação, as águas do mar num só lugar, fazendo aparecer uma única porção seca, conforme lemos em Gênesis 1, 9 e 10. Até então, existia apenas um único supercontinente. Os continentes que existem hoje, eles foram formados por volta de 2247 a.C., quando o patriarca Peleg nasceu. Peleg era filho de Eber, descendente de Sem, o filho primogênito de Noé. No ano do nascimento de Peleg, diz a Bíblia que a terra se repartiu. Gênesis 10, 25. Esse grande terremoto universal que repartiu o planeta Terra, dividindo-a em 6 continentes, ocorreu depois que Deus confundiu a língua dos construtores da Torre de Babel, os quais foram obrigados a se espalharem por toda a face da Terra. A catástrofe da divisão do planeta Terra deu origem às nações, línguas e diferentes povos, incluindo os indígenas, considerados como os primeiros habitantes de todos os continentes, pois todos os descobridores em todas as partes do mundo, ao chegarem para explorar o que eles chamavam de Novo Mundo, encontraram nativos, os quais provavelmente teriam vindo da Torre de Babel. Um grupo de pessoas mais ambiciosas, ao deixar Babel, teve a ideia de construir uma cidade-fortaleza que se constituía numa ilha flutuante em alto mar, entre o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Cerca de 54 anos depois da dispersão de Babel, por volta de 2193 a.C., a Terra voltou a se repartir durante o segundo grande terremoto universal, que causou o desaparecimento de Atlântida. Os atlantes, eles tinham uma mente muito adiantada, com 5.000 anos pela frente. Eles já previam uma guerra atômica e, por essa razão, construíram a cidade com toda a proteção e segurança. Acreditava-se eles que nem o Altíssimo seria capaz de detê-los. Com os 2 grandes terremotos de proporção mundial que provocaram o rompimento do planeta Terra, civilizações inteiras desapareceram, incluindo o reino de Atlântida. Tratava-se de um reino forte e poderoso que tinha sob seu domínio colônias situadas no Peru, na Holanda, no Egito e no Vale do Mississippi. Seus contatos econômicos e culturais abrangiam as rotas até a Índia e a China. A Marinha dos Atlantes possuía uma poderosa esquadra naval.
A capital da submersa Atlanta, de acordo com a descrição do filósofo grego Platão, que viveu entre 428 a 348 a.C., segundo ele, a Atlântida ela ficava situada em uma ilha circular composta de 3 anéis de terra ao seu redor. Os anéis eram separados por 3 grandes canais aquáticos. No total, a civilização de Atlântida ocupava uma área igual ao município do Rio de Janeiro. Os 3 círculos de terra que circundavam a ilha central, onde funcionavam os órgãos do governo, e se encontrava o templo de Poseidon, deus grego dos mares e padroeiro dessa civilização, eram separados pelo mar e unidos por 8 pontes que interligavam a capital com todas as faixas de terra da grande ilha circular até o anel externo. Esse primeiro anel de terra era protegido por uma gigantesca muralha metálica, intransponível, para proteger a cidade da fúria do mar e de eventuais inimigos. O primeiro anel externo de terra, com 90 metros de altura, era distante 9 quilômetros do segundo anel. Sobre esse anel de aproximadamente 80 quilômetros de extensão por 187 metros de largura, existiam prédios militares com sentinelas bem protegidas, além de vastas áreas para manobras e treinamentos dos soldados. Acredita-se que o povo de Atlântida teria sido contratado pelo sacerdote pagão Imhotep para construir as pirâmides do Egito. As obras foram iniciadas por volta de 2650 a.C. pelos atlantes sob a administração de Imhotep, o mesmo que organizou a medicina. Eles se comunicavam à distância pela telepatia, utilizando-se do poder da mente. Os atlantes eles faziam a teleportação das pedras calcárias que eram empregadas na construção das pirâmides. Havia pedras que pesavam até 2 toneladas. O material utilizado existia somente em Bagdá, antiga capital do Iraque, distante 2.805 quilômetros da cidade do Cairo, capital do Egito, onde foram construídas as pirâmides. Por menosprezarem e subjugarem os povos que habitavam os litorais e também por duvidarem do poder do Altíssimo, fazendo prevalecer o poder e força de suas ambições mundanas, Deus castigou os atlantes com sucessivos terremotos, maremotos, tufões de vento, tempestades e chamas devoradoras, fazendo perecer para sempre toda a sua memória, não deixando nem vestígios. Isaías 29:6 e 26:14. Esse assunto sobre Atlântida e outros temas de impacto sobre o rompimento de represas estão narrados no meu livro, O Vale que Desapareceu. Trata-se de um conto histórico da minha autoria baseado em fatos imaginários. Quaisquer semelhança ou nomes de pessoas, de cidades ou regiões não devem ser consideradas como fatos reais, visto se tratar de uma imaginação e não uma ocorrência física, como também não se pode atribuir à região do Vale do São Francisco, muito embora qualquer região infestada por barragens, ela está sujeita a incidentes dessa natureza. Qualquer bacia hidrográfica infestada de barragens está sujeita a incidentes semelhantes aos casos de Mariana e Brumadinho. A Bíblia, em Isaías 24:18,
ela faz um alerta sobre essa possibilidade de rompimentos de represas provocados por chuvas torrenciais ou terremotos que podem abalar as estruturas da Terra. Esse é o tema principal do nosso livro, O Vale que Desapareceu. A destruição da primeira barragem no Ocidente foi registrada nos Estados Unidos da América, na cidade de Johnston, na Pensilvânia, a qual foi totalmente destruída em 31 de maio de 1889. A represa se rompeu depois de muitos dias de pesadas chuvas. Era madrugada quando as águas da represa norte-americana destruíram a cidade, fazendo perecer 2.200 pessoas que dormiam tranquilamente. Então a gente narra todos esses fatos no nosso livro. Aí nós registramos também o caso das barragens de Rejeito de Mariana e Brumadinho. Em 5 de novembro, por exemplo, de 2015, ocorreu o primeiro incidente de mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia de Mariana ocorreu após o rompimento de uma barragem, era a barragem de Fundão, de mineração da Samargo, que é controlada pela Vale e pela BHP, Billiton. O rompimento da barragem de Mariana provocou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avançou pelo Rio Doce, percorrendo 663 quilômetros até atingir o mar no estado do Espírito Santo. Registraram-se 19 mortes e centenas de pessoas foram desabrigadas, ficando sem moradias e sem água. Além disso, houve na época os impactos ambientais com prejuízos incalculáveis. Os principais impactos ambientais de Mariana foi quando a lama que atingiu as regiões próximas à barragem e formou uma espécie de cobertura no local. Essa cobertura, quando secou, formou uma espécie de cimento que impede o desenvolvimento de muitas espécies de plantas e peixes até agora. Especialistas acreditam que a lama vai demorar anos para secar. Enquanto o solo não seca, também é impossível realizar qualquer construção no local ou plantio. A cobertura de lama também impedirá o desenvolvimento de espécies vegetais, porque é pobre em matéria orgânica, o que tornará, portanto, a região infértil. Além disso, em virtude da composição dos rejeitos, foi afetado o pH da terra, que causou desestruturação química do solo. Todos esses fatores levam à extinção total do ambiente presente antes do acidente. No nosso livro, a gente narra também o caso da barragem de Brumadinho. Nós estamos fazendo um resumo do nosso livro, certo? Aí a gente narra também o caso de Brumadinho, que aconteceu 3 anos após o crime ambiental da Samargo, através da barragem de Mariana. Mais um desastre envolveu a mineração Vale, que assolou o país no último dia 25 de janeiro de 2019. Desta feita, foi o rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, que deixou 310 pessoas mortas. A dimensão da catástrofe ainda é inestimável, mas sabe-se que o volume de rejeitos é 50 vezes menor que o da barragem de Fundão, em Mariana. 1 milhão de metros cúbicos contra 50 milhões de metros cúbicos.
Entretanto, os impactos ambientais foram bem maiores. O rompimento da barragem de Mariana foi o maior crime ecológico registrado em Minas Gerais. Para se ter uma ideia, a lama tóxica da represa de Samargo percorreu 663 quilômetros até encontrar o mar, no estado do Espírito Santo. Os rejeitos da barragem de Brumadinho, por sua vez, percorreram cerca de 300 quilômetros até a bacia hidrográfica do São Francisco, desembocando na represa de Três Marias no dia 22 de março de 2019, exatamente quando os ribeirinhos da região do São Francisco comemoravam o Dia Mundial da Água. Felizmente, a represa de Três Marias, que acumula 22 bilhões de metros cúbicos de água, que fica situada nas cabeceiras do Velho Chico, no estado de Minas Gerais, evitou o desastre ecológico de grande dimensão no leito do Chicão. O grande volume de água acumulado na referida represa diminuiu os efeitos da lama de Brumadinho. Não fosse Três Marias, a vida do grande vale São Franciscano estaria ameaçada, uma vez que o Rio São Francisco abastece 522 municípios do país, atingindo 9,6% da população brasileira, envolvendo 5 estados da Federação: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e parte do estado de Goiás. A represa de Três Marias ela fica situada a 172 quilômetros a jusante da cidade mineira de Pirapora. Foi construída em 1961 pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, que viveu entre 1956 até 1961. O Juscelino ele construiu em 1961, antes da sua morte, além da represa de Três Marias, também a cidade satélite de Brasília. Em 22 de junho de 2001, houve o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro na empresa Rio Verde. A lama da barragem de Macacos desceu por uma encosta, matando 5 empregados da empresa, ou seja, da companhia. Uma área de 80 hectares da Mata Atlântica foi parcialmente devastada. Culpa do acidente, entre aspas, foi a chuva. Em uma lista com 717 barragens de rejeito de mineração no Brasil, pelo menos 88 delas têm método de construção de alteamento e montante ao desconhecido. Segundo uma lista divulgada em 31 de janeiro de 2019 pela Agência Nacional de Mineração, entre essas barragens, 43 delas são classificadas como barragem de alto risco de rompimento, dentre elas a represa de Três Marias no Alto São Francisco. Bem, vamos fazer uma conclusão e uma consideração final. O nosso livro, O Vale que Desapareceu, como eu disse anteriormente, é um conto histórico que foi subdividido em 20 capítulos para facilitar a compreensão do leitor. Escrevemos esse livro em linguagem simples, através da qual apresentamos a cultura de um povo que se perdeu com a chegada de um falso progresso. O conto histórico mostra como desapareceu uma civilização ribeirinha com a destruição de uma barragem que levou a pique outras 11 represas que se encontravam ao longo do rio, destruindo cidades inteiras. A Bíblia, em Isaías 24, verso 18, ela prevê o rompimento de todas as represas.
Ela diz que todas represas serão destruídas ao longo de todos os rios. Isso é o que diz Isaías 24:18. Antes de acontecer essas coisas, Deus, através de pessoas iluminadas, vai advertir o seu povo da destruição vindoura, e muitos escaparão. Os que não derem ouvidos aos mensageiros de Deus e continuarem no vale condenado, assim relata o profeta Isaías. Aquele que fugir da voz do terror cairá nas profundezas das águas, e se escapar da destruição das águas, o lago o prenderá, ou seja, ficará ilhado. Adquira agora o meu livro, O Vale que Desapareceu, e conheça a história das grandes catástrofes e também a história da catástrofe vindoura que poderá acontecer em várias regiões da Terra. O livro foi escrito em PDF, basta você encomendar pelo WhatsApp 749-9144-8366. E também é a chave do nosso Pix. Esse número é a chave do nosso Pix, certo? E você pode pagar uma taxa de apenas R$15, aí você transfere, ou seja, esse dinheiro para o nosso Pix, R$15, e depois você manda o comprovante. Então, logo recebamos o comprovante de depósito, nós enviaremos o livro digital pelo seu WhatsApp. Deus abençoe a todos e nos livre da destruição vindoura. Amém.